Vamos lá com calma, são questões, a maior parte delas teóricas, ou quando tem análise quantitativa, não tem número exatamente, com as próprias equações, com as grandezas, né? Então, é muito mais puxado para o lado da teoria do que prática, se continha, né? Não tem continha, basicamente. Vamos com bastante cuidado tentar entender o melhor que der de cada questão. Considere a tirinha na situação em que a temperatura do ambiente é inferior à temperatura corporal dos personagens. Então ele acrescentou isso à tirinha. Ele está dizendo que está frio. O clima está frio, basicamente. A temperatura do ambiente ao redor dele é mais fria do que a do corpo dele. Está relativamente frio ou está fresco. Então, teoricamente, eles teriam que estar passando o calor para o meio externo e sentindo um pouco de frio ou um frescor. Porém, a tirinha não fala isso. Ó. Aqui fala, tá quente hoje, né? E o tigre, é mesmo. Mas o que me incomoda mesmo é a umidade. Aqui está a palavra-chave, umidade. Aí você tem que lembrar dos mecanismos que fazem um ser humano, um ser vivo, perder calor, resfriar seu corpo. Você não gosta de umidade? Pergunta o garoto. Não mesmo, responde o tigre. Então salta correndo, porque eles estão chegando na beira de um lago, né? Vão cair na água. O incômodo mencionado pelo personagem da tirinha deve ser o fato de que, em dias úmidos, então observe que o foco da questão é a umidade. Porque o Enem ele costuma colocar mais de uma alternativa que a rigor é correta, porém não é o que explica o que é pedido. Isso deixa a questão bem complicadinha. Você não vai só atrás do que é correto e vai cortando o que é errado, ponto final. Tem 2, às vezes 3 afirmações que são corretas, mas só uma delas foca no que é pedido e explica o que é pedido. Então, o incômodo em dias úmidos deve-se à temperatura do vapor d'água presente no ar, que é alta? Se o clima está frio, essa temperatura do vapor d'água está igual ao clima, está abaixo da temperatura corporal do corpo do menino do tigre. Então, não é essa justificativa, e nem isso é verdade. Apesar de que alto é um termo relativo. Alto em relação a quem, né? Mas, o geral, é errado. O incômodo mencionado deve-se ao fato de que em dias úmidos o suor apresenta maior dificuldade para evaporar do corpo. Exatamente, isso envolve um pouco de química, né? Aquela pressão de vapor. Então, se você tem sua pele ali e tem o suor, quando esse suor evapora, ele rouba um pouco da energia para poder evaporar, ele acaba roubando um pouco da energia do seu corpo. E isso faz com que seu corpo resfrie, né? Faz com que a temperatura interna aqui caia um pouquinho. Quando você tem muita umidade aqui fora, muitas gotículas de água aqui fora, é mais difícil acontecer essa evaporação, porque já tem um acúmulo de vapor d'água na atmosfera que segura o suor na sua pele. Como tem dificuldade de evaporar, dificulta o sistema de resfriamento do seu corpo e faz com que você sinta calor, temperatura alta, né? Se incomodado com a temperatura. Mesmo não estando tão quente assim, a umidade acaba deixando incômodo. Se você for para uma cidade costeira, né? Fica na beira do mar, Salvador, por exemplo, tem uma umidade altíssima, normalmente. Mesmo um dia estar fresquinho, você ainda se sente incomodado com a temperatura. Por quê? Está sempre suado, parece estar suado, né? Aquela umidade toda não deixa. E o suor fica no seu corpo, não evapora. Então você fica com aquela pele úmida o tempo todo e uma sensação incômoda, como se fosse de calor, né? Temperatura alta. Então a B é correta. Vamos ver por que as demais estão erradas. A taxa de absorção de radiação pelo corpo torna-se maior no dia úmido? A taxa de absorção do corpo não altera com a umidade, né? Se o corpo mais úmido, não vejo por que você vai absorver menos ou mais calor do sol, por exemplo, de radiação solar. Não vejo explicação, não vejo motivo para isso. O incômodo deve-se, em dias úmidos, ao ar, né? O incômodo mencionado pelo personagem da tirinha deve-se ao fato de que, em dias úmidos, o ar torna-se mal condutor e dificulta o processo de liberação do calor. Não, o ar continua conduzindo o calor da forma que o ar é normal. O problema é que eu não consigo evaporar o suor que está no meu corpo.
O incômodo mencionado por propensão ativa. Você vê que eu releio quando a alternativa é uma continuação, é um encerramento da sentença da solicitação da questão, eu releio aqui para poder ficar mais claro. Isso é uma tática legal você fazer. O incômodo mencionado por propensão na tirinha deve-se ao fato de que em dias úmidos o vapor d'água presente no ar condensa-se ao entrar em contato com a pele. Bom, isso pode acontecer, sim. Né? Se bem que o vapor d'água já vai estar... tudo bem, ele pode passar a ser líquido se sua pele tiver mais... Ele tem que perder temperatura, né? Sua pele tem que estar mais fria que o meio externo. Aqui não, a sua pele está mais quente que o meio externo. E fala que a situação é tirinha ambiente inferior à temperatura corporal. Então, para essa questão, creio que isso não acontece. Acontece bem pouco. Não é, e não está relacionado diretamente com o incômodo. Tá? Por isso que eu fico com a alternativa B de bola.